Como as pastoras disseram, meu nome é Ana. Daí eu vou falar o nome inteiro para que vocês entendam, tá bom? Ana Paula Calabres de Souza, você correndo. Aí vocês imaginam uma menininha na sala de aula e a professora fazendo chamada. Ai, que delícia! E aí, pensa, a primeira letra é o A, né? Então, um dos primeiros nomes a serem chamados era da Ana. Ana Paula Calabres. Ah, pizza calabresa. Eu já ouvi muito isso. A pizza calabresa. Qual é o sabor? O que vai ser hoje? Hoje eu falo isso, gente, porque... E dou risada disso. Porque isso hoje é instrumento na minha vida. Né? Isso não me toca, não me machuca. Né? E por que eu falei o nome inteiro? Ana Paula Calabres. Eu falei o nome inteiro porque geralmente me chamam de Ana, tá? Pode continuar chamando de Ana. Mas eu falei o nome inteiro porque o Calabres sempre foi um pouco diferente, né? E essa diferença sempre trouxe assim alguns incômodos na minha infância. Né? Meu nome é Ana Paula Calabres de Souza hoje. Eu sou descendente de judeus askenazim, vindo da diáspora italiana ao Brasil, embarcados em um navio. Os meus descendentes eram judeus. E falar disso ainda é difícil, né? Mas hoje eu estou aqui para rasgar meu coração. Hoje eu estou aqui para rasgar meu coração. Amém? Então eu tenho muita coisa para contar para vocês. E a gente vai conversar. Então vamos lá. Eu quero que você olhe para a tua irmã. Olha aí para a tua irmã que está do teu lado. Olha no olho dela, tá? Eu sei que isso incomoda um pouco, mas eu quero que você olhe no olho dela. E você vai dizer para ela assim: amada, querida do meu coração, vamos sangrar hoje, para que haja cura e nunca mais voltemos a sangrar sobre outros, pois um sangue precioso já foi derramado na cruz para nos redimir e curar. Amém? Você concorda com isso? Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos começar falando do Senhor, desse lindo que é o nosso Abba. Amém? A pastora disse aqui, né, algumas vezes sobre saúde mental. Né? Então, só para você entender um pouquinho, eu tenho um marido precioso e eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos. Né? Eu tenho o Nicolas, que hoje tem 15 anos, e eu tenho a Maria Eduarda, que hoje tem 12 anos. Eu sou mãe atípica. Né? O meu filho é autista e a minha filha tinha, hoje não tem mais, uma doença rara, uma síndrome rara, chamada fenilcetonúria. Né? Então, eu vou contando um pouquinho para vocês, tá? Devido a essa atipicidade na minha maternidade, isso me levou a buscar ajuda. Né? E todas as vezes que eu buscava ajuda, eu percebia que não havia muito conhecimento na área.
Eu percebia que faltava. E eu precisava conhecer os meus filhos para que eu pudesse ajudá-los. Eu acho que isso é a realidade de muitas mães atípicas, né? A gente acaba percebendo que precisa estudar, que precisa conhecer para ajudar os filhos. E foi o que eu fiz. Eu fui em busca de conhecimento. Então, hoje, eu sou especialista, né? Na verdade, assim, eu me formei, eu tenho formação em teologia, né? E tenho outras formações além de teologia, mas eu me especializei na área de neurociência, né? Terapia cognitivo-comportamental, Kinomão, né? E neuropsicanálise clínica. Eu fui estudar para conhecer o cérebro do meu menino. Quando ele nasceu, a gente não tinha muitos recursos, e eu fui aprender para poder ajudá-lo. Então, devido a isso, a gente acabou se envolvendo não só com a nossa realidade, mas com a realidade de muitas outras famílias, né? Que vieram, que o Senhor enviou. Então, hoje a gente cuida, né, de algumas famílias dentro desse contexto. Certa vez alguém me perguntou, você atende? Né? Sim, eu atendo, mas eu atendo assim, eu atendo com Jesus comigo. Né? Eu atendo aconselhando. Eu utilizo, sim, de algumas coisas que eu aprendi, né? Mas todas as coisas que eu aprendi, elas já estavam aqui, na verdade, né? E eu sempre utilizo com essa palavra do lado. Tudo que passa aqui nessa peneira, né? A gente usa como instrumento. Amém? Então, depois de contar isso para você, eu quero te dizer que a gente vai falar, sim, de saúde mental, mas nós vamos falar de saúde mental de uma outra maneira. De uma maneira, talvez, que você não esteja acostumada. Né? Nós vamos falar de saúde mental pelo prisma do Senhor. Nós vamos falar de saúde mental pela visão dele. Hoje eu te convido aqui, não a um autoconhecimento, mas eu te convido a um conhecimento que vem do alto. Amém? Nós vamos aprender um pouquinho com ele, com o que ele vê, quando ele olha para você. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse comigo. A gente vai ler alguns textos, tá? Mas eu quero que você abra comigo lá em Êxodo 24, 12. Êxodo 24, versículo 12. É do 12 ao 18, tá? Mas eu vou ler só o comecinho, porque a gente vai ler outros textos aqui. Então, se você estiver anotando, quiser anotar, Êxodo 24, do 12 ao 18. Né? Diz assim: Então, o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E eu lhes darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Até aqui, tá? Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte, né? E venha até mim e fique aqui, certo? Vocês estão olhando para lá? Tem lá? Isso. Né? Ele está chamando Moisés para que ele venha e fique com ele. E fique. E permaneça. Amém? E aí, se você for lá em Marcos 3, 13 e 14, você vai ler outra passagem que diz assim. Dá um tempinho para vocês abrirem, né, gente? Vamos lá. Diz assim: Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele.
Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12, ele chamou de apóstolos. Lá no comecinho de novo, Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Olha um monte aqui de novo, né? E se você abrir lá em Mateus 5, 1 e 2, vai dizer assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntaram, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor dele e começou a ensiná-los. Amém? Então, nessas 3 passagens, no comecinho dos 3 versos, né? A gente vê o quê? Em Êxodo, Jesus, o Senhor chamando a Moisés, dizendo: sobe e fica. Não é isso? E depois, lá em Marcos, Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis. E depois, lá em Mateus, quando as multidões se ajuntaram, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Amém? Então a gente vê que todas as vezes que o Senhor nos chama para o monte, para um lugar mais alto de entendimento, é porque Ele quer elevar o nível da nossa conversa. Então, todas as vezes que Ele te chamar para algo mais alto, é porque Ele quer elevar o nível da conversa contigo. E hoje, para que você entenda essa palavra, nós vamos precisar de um novo entendimento. De um entendimento mais profundo nele. De um entendimento que vai além daquilo que a nossa mente humana é capaz de discernir. Quando você estuda a área emocional, você percebe que um processo se instala no nosso cérebro. Eu vou contar para vocês que processo é esse. O nosso cérebro, ele se alimenta de estímulos. Estímulos internos e estímulos externos. Então, quando você recebe um estímulo, esse estímulo, ele vai passar por várias fases, até chegar ao comportamento. Você já tomou um pisão no dedão do pé? Já? O que aconteceu quando você tomou um pisão no dedão do pé? Você falou: aleluia, glória a Deus, Jesus, que delícia! Foi bom um pisão no meu dedão. Não, né? Quando a gente toma um pisão no dedão do pé, geralmente a nossa reação não é muito agradável, né? Se você não falar nada, de repente você vai dizer um ai, né? Ai, doeu. Né? Algumas pessoas conseguem, né, ficar caladinhas sem falar nada, não é? Mas esse não é o costume. Então, quando você toma um pisão no dedão do pé, o que você recebeu lá no dedão do pé? Um estímulo. E esse estímulo, lá no dedão do teu pé, ele vai subir no seu sistema nervoso periférico. Ele vai subir pelo seu sistema nervoso. E ele vai parar onde? Lá no seu sistema nervoso central. Ele vai parar no teu cérebro. Acabou de receber um alimento, o teu cérebro. Um estímulo. Certo? E quando ele recebe esse estímulo, o que acontece depois? Esse estímulo, ele vai gerar um pensamento.
Ele vai gerar um pensamento. Ah, mas por que essa irmã pisou no meu pé, né? Será que ela não viu meu pé aqui? Ele vai gerar um pensamento. E esse pensamento vai gerar uma emoção. E essa emoção vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai gerar um comportamento. Ok? E sabe o que rege tudo isso? As nossas crenças. As nossas crenças. A consciência. O entendimento. Há 3 crenças que nos limitam muito. São elas: desamor, desvalor, desamor, desvalor e abandono. Essas são 3 crenças que nos paralisam, que estancam dentro de nós muitas coisas, que carcerizam a nossa mente. Isso acontece, gente, com todo mundo. Sabe? Mas, como eu disse para vocês, que nós falaríamos de saúde mental num outro entendimento. Ok? Que outro entendimento é esse, Ana? Um entendimento no Espírito. Quando você aceita Jesus, Ele vem morar no teu espírito. E quando Ele vem morar no teu espírito, Ele não quer governar somente o teu espírito. Ele quer governar o teu espírito, as tuas emoções, os teus desejos, a tua alma. E Ele, a partir disso, quer governar você por inteira. Ele quer governar o teu corpo. Ele governa você. Ele quer governar você. E quando Ele governa você, principalmente o teu entendimento será transformado. E Ele começa a transformar o seu entendimento. Então, por isso aqui hoje, que eu estou convidando você para um novo nível de entendimento nele. Amém? Dito isso, aí sim, você entendendo isso, aí nós podemos prosseguir. Né? Certa vez eu trouxe um texto aqui que eu queria ler para vocês. Tá? Então, certa vez eu escrevi assim, olha. Na verdade, temos a tendência de esconder-nos, principalmente quando nos enxergamos através da nossa visão. Mas esquecemos que Ele não nos vê como nos vemos. Muitas vezes, projetamos em Deus os sentimentos que alimentamos há anos e anos por nós mesmas. Nos sentimos seguras com Ele apenas quando nos enxergamos como nobres, generosas, amáveis, sem cicatrizes, medos ou lágrimas. Perfeitas, né? O desejo de ser perfeita, para muitas de nós, muitas vezes supera o desejo que temos por Deus. E sutilmente entramos em uma idolatria e devoção egocêntrica. Nunca nos sentimos seguras, ao menos que o nosso desempenho seja impecável. Interpretamos a fraqueza como mediocridade e a inconsistência como perda de controle emocional. Nossas crenças de desvalor, desamor e abandono turvam a nossa visão de como Deus nos vê e transferimos os nossos conceitos
e achismos sobre nós mesmos para Ele. Devido a isso, quando pedimos, Senhor, me esconda, algumas vezes a resposta dele vai ser totalmente o contrário do que você está pedindo. Porque o Senhor não te esconde para te fazer fugir de alguma situação. O Senhor, Ele não te esconde por causa da tua carência. O Senhor, Ele não te esconde por causa do cativeiro de rejeição aonde você se encontra. O Senhor te esconde por um propósito dEle, quando Ele tem um propósito. Eu tenho um pastor que me diz assim, olha, que sempre diz para todo mundo, né? Me diz assim, diz para todo mundo. Quando você quiser aparecer, se esconda. Quando você quiser se esconder, apareça. Porque é um aprendizado. Eu vou te contar uma coisa. A tua vida toda, a tua vida inteira, o Senhor foi construindo você. E Ele continua te construindo. Você está em construção. E muitas vezes, você coloca coisas no meio desta construção, que Ele precisa vir e desconstruir. E desconstruir. Nunca se tratou de Noé construindo a arca. Sempre se tratou de Deus construindo Noé. Você já leu esse texto? A palavra com essa visão? Com esse entendimento? Olha aí. Sobe aqui. Sobe aqui, filha. Sobe ao monte. Permita que o Senhor transforme o seu entendimento nessa tarde. Permita que Ele transforme o seu entendimento. Não tente entender o que eu estou dizendo com o seu entendimento humano. Você vai se frustrar. Porque o que rege todas as coisas no nosso cérebro, na nossa saúde mental, é Ele, gente. É Ele. Amém? Então aqui, terminando, diz assim: preste atenção, o que aos seus ouvidos grita no outro, te incomoda, te faz repudiar e cancelar o outro. Pode ser exatamente o que foi amordaçado em você, pela máscara, pelas amarras da hipocrisia e do egocentrismo, do orgulho. Preste atenção, aquilo que grita dentro de você. O que é que grita dentro de você? Amém? Então agora eu queria contar algo específico para você. Gente, eu estou instigando vocês hoje aqui, para que você entre nesse entendimento mais profundo em Deus, para que você saia apenas desse conceito de saúde mental que nós estamos acostumadas. Eu quero instigar você. Eu quero fazer com que você comece a pensar num novo nível, num nível de entendimento através do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas
que a remissão faz conosco. Uma das coisas que a atitude de Jesus naquela cruz fez e faz conosco diariamente é nos convidar para essa transformação de entendimento. Ele não quer que você só conheça sobre saúde mental. Ele não quer que você conheça apenas técnicas de como regular os teus pensamentos. Eu poderia falar aqui, sim, a psicologia tem diversas terapias. TCC, terapia cognitivo-comportamental, né? Amém, glória a Deus por elas. O Senhor usa, sim. Mas tudo, minhas queridas, está aqui. A psicologia pode ser uma ferramenta para te auxiliar, mas ela nunca vai transformar de fato o seu entendimento. O entendimento do Senhor para você, o entendimento que Ele tem contigo, aonde Ele te chama para perto, aonde Ele te coloca no monte, num lugar mais alto. Ei, vamos sair do raso, vamos sair do raso, vamos, que a gente tem esse desejo, queimando, rasgando, dentro de nós. Senhor, leva-nos além, leva-nos além, nos leva para um lugar mais profundo em Ti, em todas as áreas da nossa vida, seja na Tua casa, seja na Tua maternidade, seja na Tua profissão, seja no teu ministério. Deixa Ele te levar para um lugar mais profundo. Se a minha vida não te faz ter fome e sede, fome e sede, fome e sede dEle, eu não estou cumprindo o propósito. O meu papel aqui é fazer você ter fome e sede dEle. Eu dei um título para essa palavra, e a palavra, e o título dessa palavra é: o que Deus vê quando Ele olha para você. E aí, minha irmã, o que Deus vê quando Ele olha para você? Quando Ele olhou para Paulo, aliás, quando Ele olhou para Saulo, Ele não viu Saulo, Ele viu Paulo. Quando Ele olhou para Davi, aquele menino raquítico, de trás das malhadas, Ele não viu Davi, Ele viu um homem segundo o seu coração. E tantos outros personagens da Bíblia. O que Deus vê quando Ele olha para você? Eu disse no início que hoje nós faríamos uma cirurgia aqui. O Senhor hoje quer expurgar de dentro de você, expelir de dentro de você o propósito dEle. Só que para chegar nesse propósito, também há um caminho, há um processo. Nós passamos
Pela origem. A nossa origem determina a nossa identidade. A nossa identidade nos leva ao nosso propósito. E o nosso propósito constrói através de nós um legado. Isso. Se eu for contar para você aqui todo o processo que eu vivi. Minhas irmãs, a gente não ia sair daqui não. Mas é como eu disse, não tem como falar dele, porque a gente se funde. Não tem jeito de falar dele e não falar de mim, não tem jeito de falar de mim e não falar dele. Sabe por quê? Porque o Senhor, é como eu disse, Ele não quer te usar. É mais do que isso, Ele quer te possuir. Ele quer te possuir. Eu não preciso que Ele me use. Sabe por quê? Porque aonde eu vou, Ele vai. Se eu sento para conversar, Ele senta para conversar. Se eu dou o alimento para alguém, é Ele que está dando o alimento, não sou eu. Se eu ministro a palavra, não sou eu que estou ministrando, é Ele. Para que eu preciso que Ele me use? Ele me possui. Não se trata de você querendo se tornar como Jesus. Ei, pare de querer se tornar como Jesus. Você vai viver frustrada. Sabe por quê? Porque não é você que se torna como Ele. É Ele que torna-se em você. É Ele que torna-se em dentro. Sabe aonde você foi gerada? Você foi gerada nele antes da fundação do mundo. Sabe quem sonhou com você? Não foi você, querida. Não foi teu pai, não foi tua mãe, não. Não. Foi o Abba. Ele sonhou com você. Ele sonhou com você. Pode ser que você tenha passado a vida toda tentando se tornar como Jesus. Pois hoje eu quero trazer essa palavra ao teu coração, para que você seja liberta. Permita que Ele torne-se em loco, aí dentro de você. Para que você nunca mais precise buscar um pai que abusa de uma filha. Talvez hoje você tenha muita necessidade de ser usada por Deus, porque na tua infância ou em algum momento da tua vida você foi abusada por alguém próximo. Existem diversas maneiras de acontecer um abuso. O abuso, ele não é só sexual. Abuso emocional, psicológico. Eu não te conheço, mas eu sei que hoje o Senhor está trazendo essa palavra com um propósito. Você pode ser aquela mãe que grita. Sabe por quê? Porque talvez na tua infância, na tua adolescência,
ou até hoje mesmo, você foi uma filha amordaçada. Eu quero dizer para você, Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Aquela lança que entrou nas suas entranhas foi por você, para te curar. Quando Jesus recebeu aquela lança pontiaguda, muitos estudiosos dizem que ele teve um derrame no pericárdio. O que é isso? Que bicho é esse? O coração precisa que o sangue bombeie, ok? Acontece que há uma região em volta do coração que, se encher de água, aquela água pode ficar ali estancada. E se aquela água estancar ali, devido dores, devido traumas, aquela água pode ficar estancada ali. E aí aquela água vai impedir que o sangue flua naturalmente. E se o sangue não fluir naturalmente, acontece um derrame no pericárdio. Talvez hoje você esteja aqui com algo estancado no teu coração. Com algo estancado aí no teu coração, que precisa ser expelido, que o Senhor quer expurgar, que Ele quer supurar, que Ele quer fazer jorrar para fora. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Sabe por quê, minha irmã? Porque o preço que Ele pagou foi alto. Ele pagou um preço alto por mim e por você. Deixa Ele expelir de dentro de você todos os traumas que estão estancados. Todas as crenças de desamor, de desvalor, de abandono. Quando uma criança é abandonada pelos pais, as emoções daquela criança, elas estancam e elas cessam ali no momento do abandono. No momento do abandono. Quando uma criança é deixada num orfanato, num abrigo, pelos pais, pelos cuidadores, aquela criança, ela vai passar a vida toda esperando os pais voltarem. Talvez você esteja exatamente aí, esperando o pai voltar. Eu quero te dar uma notícia. Fecha os teus olhos. Ouça. 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 Se isso de ti. Papai está aqui.
teu abraço, Papai está aqui. Seja lá qual for o abandono que você sofreu, Papai está aqui. E Ele veio te buscar. Ele veio te buscar. Ele veio para você. Ele veio para você. Filha, Ele veio para você. Papai está aqui. Escute. Essa frase não é minha. Escute. Papai está aqui. Aqui, pois preciso. Talvez você seja uma mãe atípica assim como eu. E talvez você encontre muita dificuldade em sair do luto. Talvez você tenha sonhado e idealizado um filho que não veio. O filho que você não teve está preso aqui na tua mão. Solte. Solte o filho ideal. Faça assim. Feche a tua mão. Não tem. Solte. Solte o filho ideal. E receba hoje o teu filho real. Receba hoje o teu filho real, com todas as imperfeições que ele tem. Sabe por quê? Porque o Senhor te entregou um profeta. Sabe o que o teu filho, a tua filha veio fazer na tua casa? Profetizar na tua vida. Porque os jovens terão visões. O teu filho é um profeta no teu meio. Certa vez eu perguntei, Senhor, por quê? Por que, Jesus? Por que comigo? Por quê? Cura o meu filho. Cura, Senhor, cura o meu filho. É errado pedir cura? Não. Mas Deus só vai fazer aquilo que está dentro do propósito dele na tua vida. E então ele me disse assim, filha, ouça. O diagnóstico do teu filho é a cura que você precisa. Ele veio para curar você. Quem precisa de cura é você. Ele veio para curar o teu preconceito. Ele veio para curar o teu orgulho. Minhas irmãs, eu disse aqui que hoje nós iríamos sangrar. Quando Jesus recebeu aquela lança, saiu dele sangue e água. O sangue fala de tudo que ele viveu, todo o processo da cruz, todas as dores, todos os traumas, todas as chibatadas, tudo.
E a água fala do Espírito. A água fala do Espírito. Por isso que eu te convidei aqui hoje a mergulhar em águas mais profundas do teu entendimento. Do teu entendimento. Na lógica de Deus, para você subir ao monte em lugares mais altos, primeiro você precisa descer. Quando você descer nas águas mais profundas do Espírito Santo de Deus, você vai estar no reino do Espírito, no mais alto dos montes, no mais alto dos lugares, nele, ei, ele faz da estéril mãe de filhos. Ele faz da estéril mãe de filhos. Mas talvez a tua infertilidade tenha um propósito. Pense nisso. Quando você entender, Ele vai fazer de você mãe de muitos filhos. Mãe de muitos filhos. Sabe por quê, minha amada? É nosso papel de gerar. Yalad. Gerar. Yalad é uma palavra em hebraico que significa gerar. Gerar para Ele. Gerar os sonhos dEle. Gerar. Yalad significa, quando você vai gerar, o que você precisa ter antes para gerar? Intimidade. Venha e suba aqui. Fique lá. Ele está te chamando. Venha e suba aqui. Só eu e você. Só eu e você. Para que eu possa colocar no teu ventre todo o meu propósito. Para que eu possa gerar no teu ventre todos os meus sonhos. Todos os meus sonhos. Ei, todos os meus sonhos. Todos. Todos os meus planos. O que Deus vê quando Ele olha para você? Escute. Há um tempo atrás, eu estava vivendo um aborto. Aí você vai me dizer assim, um aborto? Mas ué, você teve outra gravidez? Não. Física não. Natural não. Mas eu estava gerando um ministério no meu ventre. Eu estava gerando um ministério no meu ventre. Ouça, preste atenção. O maior inimigo do propósito de Deus para a tua vida pode não ser o que deu errado, mas sim o que está dando certo. Escute.
discernimento. Por isso eu estou te convidando para esse lugar de entendimento. Eu estava gerando um ministério. E eu gerei. Até que um dia, esse ministério morreu. Eu abortei. Foi um aborto extremamente prematuro. E eu vivi dias de muita angústia, de muito choro. Até que o Senhor me disse: vá para minha casa. Vá para minha casa. Eu dizia: não, Senhor. Eu não quero ver ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Deixa eu ficar aqui escondida, lembra? Eu quero me esconder. Ele disse: vai para minha casa. Até que ele levantou meu marido. E o meu esposo disse para mim: amor, levanta. Vamos para a casa de Deus, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. E eu fui. E eu estava indo. E aqui dentro eu estava falando assim: eu estou indo por fora, mas por dentro eu estou ficando. Eu estou indo por fora, mas por dentro eu estou ficando. Eu fui assim, ó. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria ver ninguém. Sabe quando você passa perto de alguém? Você... E aí eu fui lá pro cantinho, fiquei escondidinha lá no cantinho. E aí quando eu estava escondidinha lá no cantinho, que eu comecei a adorar. Porque uma vez que você pisou no Santo dos Santos, em outro lugar você já não sabe viver. E eu comecei a adorar, E ele veio. Eu vi alguém que se aproximou. Eu achei que era um irmão. E ele veio andando, e ele parou na minha frente. Por isso que eu disse aqui, que eu não sou uma pregadora. Eu sou simplesmente alguém que viu. Eu sou alguém que viu. E como eu vi, eu não posso mais parar de falar. Porque Ele abriu os meus olhos e tocou os meus lábios. E Ele veio. E quando Ele chegou pertinho, eu vi somente os olhos. E quando eu olhei, eu percebi que era Ele, que não era ninguém da igreja. Sabe como que eu percebi? Porque quando Ele veio, lá dentro dos olhos dele, eu percebi algo que fazia assim. E não parava. E aí Ele me disse: filha, você me reconheceu pelo fogo que arde nos meus olhos. Mas eu quero te contar uma coisa, filha. Um segredo meu e teu, que um dia eu vou te liberar para falar. Esse dia é hoje. E Ele me disse assim: o fogo que você viu nos meus olhos, filha, nada mais é daquilo que eu vejo quando eu olho
para você. Nada mais é do que o reflexo do que eu vejo quando eu te vejo, quando eu olho para você. Escute, o fogo que arde nos olhos do Senhor é o reflexo daquilo que Ele vê quando Ele olha para você. Quando Ele te vê, a chama nos olhos dele ardem. Por isso o título, o tema, sei lá, dessa palavra é o que Deus vê quando Ele olha para você. Sabe o que eu descobri depois disso? Ele disse: preste atenção, porque agora eu vou te levar de volta à tua origem. Eu vou te mostrar muita coisa ao teu respeito que você nunca imaginou. E foi aí que eu descobri que sim, eu sou descendente de judeus askenazi. E pasmem, sabe o que significa a palavra askenazi em hebraico? Fogo espalhado, homem chamiscado. Ei, que o Espírito Santo te mostre os olhos dele queimando por você. Que o Espírito Santo te mostre os olhos dele queimando por você. Que ele abra os teus olhos para um novo entendimento. Não só de saúde mental. Ei, não é só saúde mental. Ei, é ele. É o sangue que escorre. É a água que jorra. É o mergulho pelo qual Ele te chama. Filha, escute. Deixa sangrar esses traumas. Porque eu mesmo fiz a ferida. E eu mesmo vou curar. Eu não sei que horas são. Fique de pé comigo. Re bababa shere canta lá manayebas. Re bababa zei. Escute. Você nunca mais precisará correr atrás de um propósito de Deus. Sabe por quê? Porque não é o propósito, não é você que cumpre o propósito, mas é o propósito que se cumpre em você. É o propósito que se cumpre em você. Sabe, as tuas dores, todas elas foram para cumprir o propósito. Todas elas, Márcia. Todas elas. Sabe? Nas minhas feridas, Ei, eu quero orar por você. Ele fez nascer vida. Ei, eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Vida. Visualize aí toda a tua história. Enxergue aí tudo que você já viveu. Todos os teus traumas, todas as tuas dores. Ele fez Enxergue aí. nascer vida. Você está vendo? Vida, Você está vendo? vida de Deus. Agora,
que você já visualizou todas as tuas dores. Preste atenção no fogo que arde nos olhos do Abba. Ele fez nascer. Saia, saia, saia desse lugar. Ei! Saia, 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 saia.